Olá, pessoal, a paz do Senhor. Aqui é a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve, não deixa para depois, senão você esquece. E também clica no gostei se você gostar das nossas sugestões. No primeiro comentário nós já deixamos o nosso link no Telegram. Lá você pode entrar no nosso grupo, vai encontrar várias sugestões de hino, de atividades, chamadinhas. Não fique de fora. Coloque também as suas sugestões para contribuir para o enriquecimento da nossa aula, da obra do Senhor. Amém? E vamos agora então comentar e trazer para vocês as sugestões da nossa aula número 4, que traz por título O Profeta do Cativeiro na Babilônia. Como sugestões de hino, eu trouxe todos os que eu tinha de Daniel. Como vamos falar de Daniel nessa aula, eu trouxe para vocês a seleção de todos os hinos ali que eu encontrei. Nenhum deles fala especificamente dessa parte que nós vamos tratar hoje, da visão, que eu não achei. Mas se você achar, coloca, por favor, ali para nós nos comentários ou comenta no grupo do Telegram, deixa o link lá para que nós também possamos ouvir e compartilhar com os nossos alunos. Amém? Temos também o nosso hino da acolhida, temos o hino permanente, que nós estamos trabalhando desde o trimestre passado. E agora nós vamos para as sugestões também do nosso Memorizando. O Memorizando de hoje, eu pensei em fazer assim. No primeiro momento, era só uma plaquinha mesmo, para você colocar ali, ó. Pois eu respeitarei os que me respeitam e desprezarei os que me desprezam. Se você fizer, eu não sei se vocês lembram, se era do tempo de vocês, aquele giroscópio que você vai virando de um lado para o outro, essa era a ideia da plaquinha. Só que aí eu falei, mas pode deixar um pouquinho mais gostoso se a gente fizesse e colocasse um pirulitinho ali, né, de lembrancinha, e eles pudessem virar de um lado para o outro. Então, colocar no frente e no verso do pirulito, que eles podem virar na mãozinha deles quando eles estiverem falando. E depois, eles podem guardar ali, né, na sua Bíblia, como textuário, mas eles podem levar para casa essa versão. Se você vê que, não, irmã, não dá para colocar na minha turma, né, tem diabéticos, então coloca só o palitinho mesmo, coloca frente e verso, coloca num lápis, se você quiser, para dar para eles de lembrança. O importante é que eles tenham, porque essa lição vai falar muito sobre isso, né? Quem honrar a Deus, quem respeita a Deus, Deus honra também. Mas quem despreza, Deus despreza também. Amém? Então, essa é a sugestão para o Memorizando, que pode ser ali uma lembrancinha também. Fica muito bonitinho, fica aí a critério das irmãs. Caso não haja tempo suficiente de fazer um para cada aluno, faz um bem grande para você, imprime numa folha A4, né? Cola, né? Imprime frente e verso ali. Eu acho legal a ideia do palitinho pelo efeito de girar na mãozinha. Mas as irmãs vejam o que fica melhor ali para a sua aula. Amém? E agora o que ressaltar na história? Eu também sempre trago, né, para as turminhas menores, sugestões de como contar a história, técnicas para entreter, né, a atenção, manter a atenção da criança na história. Para os juniores, eles são um pouquinho maiores. Claro que todo recurso que você levar vai ser muito bem-vindo, vai ser mais atrativo, porque tem criança que é muito visual também. A gente tem que entender que cada criança, ela aprende de uma forma diferenciada. Algumas ouvindo, outras pegando, outras falando, outras visualizando. Então, é importante você trabalhar com todos esses recursos para atingir todas as suas crianças. Mas para vocês eu não trago tanta sugestão. Mas, igual eu falei, eu gosto do fantoche para os menorzinhos e gosto muito de dramatizar usando eles para contar a história. Leva acessórios, como eu sempre falo, leva um TNT para fazer de compra, né? Para vestir eles ali. Tudo que você tiver de recursos assim, porque torna esse momento mais lúdico, mais, né, interessante. Mas se você tem as imagens da revista, pode usar também as imagens, coloca ali, né, no seu painel, como você achar melhor, pede para cada um segurar uma imagem, enfim. Fique à vontade, mas sempre que você puder, procure na internet recursos para a contação de história. Você vai ver uma infinidade de recursos que pode aí agregar para a sua aula também. Amém?
E agora eu trago para vocês aqui, né, o que a gente vai ressaltar na história. Essa história de Daniel, ela é muito rica, ela é muito profunda, Deus fala muito conosco, então eu vou tentar esmiuçar bem para vocês, aprofundar bem para vocês, para que vocês tenham esse recurso em mão e leve para sua turma o que for, assim, o que Deus colocar, porque você conhece os seus alunos, você sabe da história deles, da história da família deles, então você sabe qual exemplo você vai aplicar, como você vai aplicar isso na sua sala de aula. Amém? Então, o que eu quero mostrar para vocês? O modo de agir do inimigo quando tenta nos afastar de Deus e do propósito dele para nossas vidas. Então, a gente sabe que Deus, no ventre da nossa mãe, ele já nos escolhe, ele nos chama, ele nos consagra, ele nos levanta, ele tem um propósito para a nossa vida. E o inimigo, sabendo desse propósito, ele quer fazer o quê? Ele quer destruir, ele quer minar, ele quer nos afastar de Deus. E isso foi desde o início. Quando Deus criou Adão e Eva, o propósito dele é que relacionamento com o homem. Relacionamento entre Deus e homem. Deus nos criou para nós adorarmos a presença dele, para nós ansiar estar na presença dele. Só que o que o inimigo fez? Ah, ele não queria isso, não. Vamos frustrar esses planos de Deus. E aí ele introduz o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus é santo. E é por isso que Jesus veio e morreu para nos redimir deste pecado, para nos reconectar com Deus. Certo? Então Deus pagou o preço, ele levou sobre si todos os nossos pecados, para que nós possamos, né, nos reconectar com Deus. E aí, o inimigo, ele tenta nos atacar de todas as formas. E ele deixou aqui, Deus deixou registrado aqui, esse passo a passo que o inimigo teve quando se refere a esses meninos, a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias. Olha como que o inimigo faz para tentar nos afastar de Deus. E, infelizmente, pelos nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes não conhecerem essas estratégias do inimigo, eles acabam caindo, sendo enveredados, sendo emaranhados, sendo levados para longe de Deus. Mas hoje nós vamos mostrar e esmiuçar para vocês essas estratégias para vocês ensinarem, para eles poderem estar assim atentos às estratégias do inimigo e saber dizer não, e saber resistir às investidas do inimigo, a fugir da aparência do mal. Amém? Primeira coisa que ele fez, a gente vê ali que ele destitui as pessoas que são autoridades sobre a vida das crianças, sobre a vida dos jovens, sobre as nossas vidas. Como que ele faz isso? Ali, a gente vê ali que o Senhor permitiu, né, que Nabucodonosor viesse e tomasse o reinado, destituísse o rei daquele povo. Foi permissão de Deus. Por quê? Porque aquele povo começou a adorar vários deuses. E aí Deus queria mostrar para ele o que essa adoração a outros deuses faz. Quando a gente coloca outra coisa, a gente começa a idolatrar outra coisa no lugar de Deus, o que isso acaba acontecendo com nossas vidas? Nós perdemos tudo. Tudo é tomado, tudo é... Por quê? Porque o inimigo tem liberdade para agir na nossa vida. E ele tira tudo. E é isso que Deus estava mostrando, que esses deuses não podem dar nada. Eles não têm vida, eles já foram vencidos na cruz. Eles não têm nada, eles só querem tirar. Tirar. Eles vieram para roubar, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E aí o que eles fazem? Então, o Senhor queria mostrar exatamente isso. Que o povo de Israel, quando deixou de adorar a Deus e seguir a Deus, esse povo, eles foram mortos nas guerras. Foi roubado tudo que eles tinham, inclusive a terra deles, tudo o que o inimigo não pôde roubar, ele destruiu, certo? E é isso que o Senhor queria mostrar, porque o povo vivendo o que estava acontecendo na parte espiritual deles, a alma deles, o povo precisou viver aqui no corpo deles para eles poderem aprender essa lição e se voltar a Deus. E Deus tinha misericórdia quando aquele povo se voltava a ele, Deus atendia, Deus livrava, certo? Então foi por isso que nessa história acontece isso. Deus permitiu realmente que viesse o juízo sobre a nação de Israel através de Nabucodonosor. Só que o inimigo hoje, ele também age nas nossas vidas. Ele vai tirando a autoridade, por exemplo, que os pais têm sobre os filhos. O inimigo vai, não, teu pai está ultrapassado, a tua mãe não sabe de nada, não é bem assim. Aí também destitui os líderes da igreja, os jovens, não, esse cara é muito careta, essa professora muito nada a ver. Ele vai minando, dizendo, não acredite, nem ele, não é verdade. E isso vai devagarinho.
Aí o que acontece? A criança, o adolescente, o jovem, essa mensagem é para todos, para nós, inclusive, para os adultos, inclusive. O inimigo está atingindo cada vez os mais novos. Por quê? Porque eles não têm uma estrutura espiritual, eles não têm experiência nem de vida. E aí eles conseguem, né, ir minando essas crianças desde pequenininho para pervertê-las. E o que acontece ali? Então, primeira coisa, ele destitui essas autoridades. Por isso que a Bíblia fala muito: honra o seu pai e sua mãe, honra as autoridades, orem pelas autoridades. Por quê? Porque nós devemos estar debaixo da autoridade. Cristo é o cabeça, mas ele instituiu outras autoridades sobre nossas vidas. E aí, quando a gente vai e começa, o inimigo começa a minar, a gente começa a não respeitar mais essas autoridades. E aí ele falou: opa, já conseguimos uma vitória. Ele já não ouve mais a mãe, já não respeita mais o pai, já não está mais respeitando os líderes da igreja, já está fazendo, achando que sabe, já está dando ouvido mais para aquele coleguinha que está sendo usado pelo inimigo, por outras autoridades dessas mídias sociais que a gente vê tantos artistas famosos falando, né? Tantas séries, tantas. Enfim, o inimigo ataca de todas as áreas. E aí, que mais que o inimigo faz? Ele leva utensílios do templo do Senhor para colocar no templo pagão deles. Ou seja, como aquele povo ainda tinha, né? Eles ainda adoravam a Deus, a parte do povo, enfim, não era a adoração, como o Senhor falou, adorar a Deus sobre todas as coisas, mas ainda tinha alguns costumes, porque aquilo, adorar a Deus virou um costume para eles. Então, aí ele falou assim: não, para nós poder enganar o povo, vamos levar algumas coisas daqui e colocar no nosso tempo, para dizer: olha, nós também adoramos a Deus, porque Deus é um só, não é mesmo? Então, nós podemos adorar a Deus assim. Ó, não precisa adorar a Deus na igreja. Olha aqui. Pode vir adorar aqui, pode adorar na sua casa, porque Deus está em todos os lugares, não é mesmo? E aí eles começam a lançar isso. Não, veja bem, toda forma de amor é válida. Certo? Não precisa ser como Deus criou o homem e mulher. Não, porque é amor, amor, né? E assim vai minando a cabeça dos jovens, a cabeça das nossas crianças. Não, você não precisa ser homem e mulher. Não, você pode escolher o que ser. Então ele vai fazendo porque Deus criou. Deus perdoa, Deus te ama. Então ele vai distorcendo as verdades, e é claro que há verdade nisso, realmente Deus é amor. Aqueles utensílios eram realmente do templo do Senhor, mas usados de forma errônea. E isso a gente precisa estar muito atento com essas novas pregações, com essas coisas que não, já, a gente precisa estar constantemente aos pés do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e precisamos da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não nos sentimos, né? Não, já está tudo certo, não. Há muita coisa em nós que o Senhor quer trabalhar. E aí ele vai engambelando, vai enganando os jovens, não, venha como está e permaneça. Enfim, vai oferecendo tudo isso para os jovens. E os jovens vão indo, as crianças vão indo. Então, por isso que quanto mais cedo nós ensinarmos a verdade da palavra de Deus, mais nós estamos blindando com a palavra os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Amém? Depois que ele tirou as autoridades, alguns pais, alguns líderes já realmente, eles nem exercem mais esse tipo de autoridade. Pois é, acho que eu estou ultrapassado, né? Não reconhece isso que Deus colocou na vida deles. E é difícil, porque, que dá dó, porque a mãe não quer brigar, porque o pai não quer brigar, e aí a gente vai deixando à vontade, e não é. O Senhor nos colocou como autoridade e nós temos que ensinar, porque o Senhor vai cobrar de nós, certo? Que mais? Então, destitui a primeira autoridade, leva os utensílios e agora ele escolhe nos atacar porque sabe do todo o potencial que Deus coloca em nós. E não foi qualquer pessoa que o rei mandou pegar. Ele pegou os melhores. Os filhos de rei, os nobres, os ricos, aqueles que tinham conhecimento, os que eram sábios, aqueles que tinham virtudes. Era esses que o inimigo queria pegar, era esses que tinham que ser levados para a Babilônia. Então, quando Daniel foi, ele não foi assim, como qualquer um, não. E não foi levado para ser escravo nesse primeiro momento, não. Ele foi porque o inimigo via virtudes. É esse que eu quero derrubar.
É esse, quando ele sabe do projeto que Deus tem na vida dele, fala, é esse, vamos derrubar enquanto é criança. Quanto mais novo nós conseguir derrubar, melhor é. E aí a gente tem que pedir muita direção de Deus, muita sabedoria, estar ali, porque ele vai querer derrubar os melhores. No momento de distração, no momento de fraqueza, por isso que nós temos que estar alicerçados na rocha, habitando no esconderijo do Altíssimo. Para quê? Para que a gente não seja enganado pelo mundo, porque o inimigo ele é mentiroso, ele é acusador, ele quer nos enganar. Então, os melhores o Senhor instituiu para serem líderes na nação deles, mas o inimigo tentou de todas as formas derrubar. E outra forma que ele fazia isso era oferecendo alimentos que parecem bons aos nossos olhos, né? O rei dizia, ele, o rei daquele mundo, né? Dizia o que eles tinham que comer, o que eles tinham que beber, o melhor da terra, levou eles para o castelo para viver ali com eles, né? Sendo preparados, ensinados, e aí o rei determinava o que eles tinham que comer. Então, olha quanta coisa a gente está aceitando as coisas do mundo, né? Ah, não, mas eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo. E às vezes, muitas vezes, a gente rejeita o alimento que Deus nos dá. E vai aceitando tudo aquilo, vai alimentando a nossa alma, o nosso ego. Ai, é tudo tão bom. Não, mas isso me traz prazer, isso me traz alegria. E a gente tem que lembrar que a carne milita contra o espírito o tempo inteiro. E quanto mais a gente alimenta a carne, mais forte a carne vai ficando, mais adormecido, mais enfraquecido vai ficando o nosso espírito. Então, é isso que acontece quando a gente vai recebendo os alimentos que alimentam apenas a nossa carne. Por isso que nós temos que pedir o fruto do Espírito, nos estar nos alimentando do fruto do Espírito. E o processo não acontece de uma forma repentina. Esses jovens, eles tiveram um tempo para ser treinados, 3 anos ali a Bíblia fala, que eles foram ali ensinados, educados, né, com os costumes, com a língua daquele povo, com a cultura daquele povo, ou seja, tudo tudo que Deus tinha ensinado. Nesse processo, o inimigo vai pervertendo. Não, não precisa adorar um Deus só. Você pode adorar vários deuses. Não, aborto não é pecado. Ah, você é dona do seu corpo. Não, veja bem, não precisa fazer dessa forma, pode ser dessa forma. Não precisa pagar, você pode usufruir sem pagar nada. Enfim, sabe? O inimigo vai pervertendo tudo que era bom, sagrado, ele vai tentando ensinar de uma outra forma. Todos os valores que estavam ali, ele vai tentando ensinar de uma forma. E aquilo vai entrando dentro de nós. E nós estamos fazendo parte de uma igreja, permitimos que aquilo entre em nossas igrejas também. Então, olha como o inimigo vai enveredando e trabalhando lentamente. Ele não tem pressa, porque ele, para alcançar o objetivo dele, então ele vai investindo, vai investindo. Às vezes a gente recusa, às vezes a gente não aceita, mas de repente ele fala assim: não, vou continuar insistindo, vou continuar insistindo. Uma hora ele vai cair. Ele não descansa. Ele tem todo dia, ele acorda aquele objetivo: vou derrubar esse povo de Deus. E nós temos que todos os dias acordar com o mesmo objetivo: vou vencer as ciladas do inimigo em nome de Jesus. Amém? E aí depois que vai com todo esse processo, já estão todos deslumbrados, já não estão mais respeitando as autoridades, já estão achando que do jeito deles está certo, o jeito que eles têm de servir a Deus, já estão achando, né, já estão fora da sua terra, já estão habitando no mundo, aceitando todos os prazeres que esse mundo tem. E aquilo já está mudando. Quando eles percebem, ele muda a identidade. Ele mudou, olha o que aconteceu. Esses jovens, eles tinham nomes dados por Deus, com significados abençoados. Por exemplo, olha, Daniel, significa Deus é o meu juiz. E aí, o que eles fizeram lá? Vamos mudar a identidade desses meninos. Vamos começar a chamar eles de Beltesazar. Daniel, vamos chamar de Beltesazar. Ou seja, uma homenagem, uma adoração, né, ao deus Bel, que era um deus ali que eles adoravam naquele tempo. Ananias, que quer dizer aí Yahvé misericordioso. Não, vamos mudar isso aqui, vamos apagar isso deles. Vamos colocar aqui o Sadraque,
que faz referência ao Marduk, que era um outro deus que eles adoravam. Misael, quem é como nosso Deus? Não, vamos apagar isso deles, vamos tirar isso da identidade deles, vamos pôr o nome dele de Mesaque, aquele que pertence a outra deusa, que não sei nem pronunciar esse nome ali. Vamos ali mudar o nome de Azarias, que quer dizer Deus é a minha força. Não, vamos mudar o nome dele para Abdenego. Agora ele é servo do Deus, ali é com letra minúscula, né? Do Deus Nabu. Enfim, ele vai mudando a identidade. Agora vocês não servem mais esse Deus. Agora esse Deus não é mais o seu pai. Nós vamos consagrar vocês a outros. Vamos tentar mudar o nome de vocês. Mas por que que todas essas investidas não teve êxito na vida desses 4 jovens? Teve êxito na vida de todos os outros. Mas desses 4 jovens não teve êxito. Essas investidas não surtiram efeitos na vida deles. Por quê? Porque esses jovens decidiram não se contaminar, não tornar-se impuros. Ali em Daniel 1:8, você pode ler com eles que fala assim: decidiram não contaminar-se, não tornar-se impuros com a comida e com o vinho do rei. Eles rejeitaram o que o rei estava oferecendo. O rei está representando os prazeres deste mundo, o príncipe deste mundo que vem oferecer para a gente todo dia a oportunidade de pecar, de cair, de trair a Deus, de vacilar na nossa fé, e eles rejeitaram tudo isso, não deixava isso entrar, porque quando a gente se alimenta, aquele alimento, quando você come, por exemplo, uma banana, toda a vitamina que contém dentro daquela banana, o nosso corpo, quando a gente está comendo na nossa digestão, o nosso corpo vai se apropriando daquelas vitaminas, e aquelas vitaminas passam a constituir-nos. Eles falam assim: nós recusamos essa comida do rei, não vamos, porque nós não vamos deixar que isso entre em nosso coração e comece a nos constituir. Eles não temeram e nem desejaram ser como os outros jovens. Antes pediram para que fosse ter antes eles mesmos que pediram, então compare nós com eles. Porque o que acontece? O inimigo ele fala assim: não, que era como aquele chefe falava para eles: mas o rei determinou, e se depois o rei vir que vocês não estão como os outros jovens, não tão fortes e bonitos como os outros jovens, ele vai requerer de mim. O inimigo fica falando assim: olha, você tem que andar como os outros, você não faz parte dessa turma, tá vendo que você não tá se encaixando? Por quê? Porque você não é igual a eles. Melhor você começar a fazer, todo mundo tá com o cabelo azul, não, vou ter que andar com o cabelo azul também, porque eu tenho que me sentir turmado, eu tenho que ser igual os jovens desse mundo. Todos os jovens agora estão fazendo, sei lá, tantas coisas que os jovens fazem, todo mundo vendo tal série, todo mundo vendo tal jogo, todo mundo lendo tal livro, todo mundo, sabe, se apropriando, e nós somos diferentes. Aqueles jovens escolheram não se contaminar. E eles, quando eles vieram essa acusação: olha, você não está com eles, mas então vamos ver, faça um teste. Não estou com eles, mas eu não vou ficar mais fraco que eles, eu não vou ficar menos do que eles. E passando, então, aí fala ali que passando 10 dias, eles falaram, né, faz um teste conosco 10 dias, e se você vê que realmente, né, a nossa aparência não está condizendo com as dos outros, faça o que segundo tiver no seu coração. Mas eles escolheram não se contaminar. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. A gente olha a nossa juventude, claro que a gente vai mostrar isso na visão das crianças, né? A gente olha assim a juventude hoje e começa a ver: meu Deus, tanta tatuagem, eles estão se deformando, estão se enchendo de piercing, sabe? Estão mexendo com aqueles cabelos, eles estão se desfigurando. Deus criou uma coisa tão linda e eles ficam mexendo naquela aparência, porque eles negam aquilo, e ao invés de procurar se parecer mais com Cristo, eles estão se procurando parecer mais, aquelas maquiagens todas pretas, sabe, esse estilo dark que eles falam. Olha o quanto, sabe, igual eu falei, gente, não é pra gente, tem que ter uma temperança. Tem que haver uma temperança. E esses jovens, eles se alimentavam do que Deus dava. Era de verduras, ali que eles estavam se alimentando, de água. Então, a gente tem que ter essa temperança. E esses jovens, infelizmente, de hoje, estão a cada dia, eles estão se flagelando, estão se mutilando para ficar cada vez mais parecido. Então a gente vê assim, como que eles conseguem se achar bonitos nessas coisas, para ver o nível da cegueira que está.
E isso vai chegando às nossas crianças. Então, por isso que enquanto antes nós ensinarmos isso a eles, quando eles chegarem nessa idade jovem, dizer, ei, eu escolho não me contaminar, eu sei aonde isso vai dar. E aí, o próprio homem falou assim, não, realmente, vocês estão mais bonitos, mais fortes do que os outros, dos que estavam se contaminando com a comida do rei. E Deus recompensa quem despreza os prazeres do mundo. As bolotas do Egito. Lembra quando o povo de Israel saiu? Eles tinham saudade de comer aquilo que o Egito oferecia para eles. As cebolas do Egito, tudo aquelas comidas que o Egito, eles tinham saudade. E Deus mandava para eles um maná celestial todos os dias. E eles reclamavam daquilo que Deus dava para eles. E hoje não mudou. Deus ainda oferece para nós o pão da vida que desceu do céu, o pão que é o corpo que é repartido entre nós. Olha que coisa mais linda a Santa Ceia, que ato maravilhoso. Ali a gente, em 1 Coríntios fala, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o Senhor, Ele nos dá alimento espiritual, Ele nos dá do próprio sangue, Ele nos dá a própria carne para nós nos alimentarmos, o melhor que há nessa terra, e muitas pessoas ainda recusam. Então precisamos chamar a atenção às nossas crianças, aceitar o que vem de Deus, para não sermos contaminados. Esse alimento que vem do Senhor nos fortalece, nos purifica, nos limpa, nos protege. Quanta coisa nós temos. E vemos ali, né, no versículo 17, para encerrar, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além de tudo isso, Deus deu a ele, né, a sabedoria para interpretar todos os tipos de visões e sonhos. E, inclusive, até o rei descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do todo o seu reino. Então, olhe só quem escolhe não se contaminar. Quem escolhe não se contaminar. Deus tem muito mais a dar. Muito mais a dar. E o que aconteceu com eles? Quando o rei teve aquele sonho, nenhum de todos aqueles sábios do reino, todos os magos, não conseguiam interpretar. Porque eles estavam todos contaminados e era algo que vinha de Deus, aquele sonho não era algo deste mundo, era algo que vinha de Deus e perturbava aquele rei. E ninguém sabia perturbar, a não ser aqueles que escolheram, a não ser Daniel que escolheu não se contaminar com as coisas do mundo. E aí ele teve poder, Deus deu a ele essa sabedoria e ele conseguiu interpretar. E tanto que o rei falou: pode matar tudo, se eles não souberem interpretar, pode matar todos. A ordem era para matar todos os sábios e os magos do reino. Todos foram salvos porque um jovem tinha esse dom e escolheu não se contaminar. E a gente vê também ali que lindo que é na história de Daniel, eles não eram escravos daquele rei. Eles continuaram estudando, eles aprenderam, mas não se contaminaram com aquilo. Por isso a gente pode ensinar, não é pecado você estudar, buscar conhecimento, desde que isso não te contamine. Só que o conhecimento que vem deste mundo leva à morte. Todos aqueles magos que só tinham conhecimento desse mundo foram condenados à morte. Mas o conhecimento que vem de Deus, que vem do alto, para aqueles que resolvem não se contaminar com as coisas deste mundo, não quererem as coisas fáceis desse mundo, mas buscarem em Deus dons, maravilhas. Quem busca em Deus traz vida. E através da atitude de Daniel, todos eles puderam viver. E o Senhor levantou Daniel não como um escravo, mas como autoridade naquele reino, tanto ele quanto os amigos dele. Eles lideravam províncias, eles estavam à frente, eles governavam. E é isso que Deus quer nos levantar, como autoridades. Então, os nossos jovens, o Senhor quer levantar as nossas crianças, os nossos jovens como autoridades deste mundo que não se contaminam. Imagine prefeitos, presidentes, vereadores que não se contaminam com as coisas deste mundo, mas que recebem o maná celestial.
Olha que bênção que seria a nossa nação, que será a nossa nação, porque nós estamos semeando isso nos corações das nossas crianças. E Deus vai levantar a autoridade segundo o coração dele. Amém? Que bênção, olha que lição preciosa. Escute quantas vezes for necessária essa aula. Peça para Deus revelar o que ainda você não entendeu, porque o Espírito Santo revele a você. Não fique só com você, encaminhe para os pais, encaminhe para professores, para líder de jovens, para jovens, para eles não, para todos poderem saber como o inimigo vai agindo na nossa vida e como nós podemos vencer o inimigo. Amém? Que Deus abençoe vocês e vamos agora para a nossa sugestão de brincadeira. A nossa brincadeira, né, diz assim, maratona bíblica. É como se fosse aquele ditado que a gente fala, né, ditado estourado, eu acho que é alguma coisa assim. A gente vai colocar ali, né, no quadro, colar no quadro ali as bexigas e dentro das bexigas vai ter perguntas bíblicas. E você vai dividir a tua classe em equipes, certo? E aí, o primeiro vai, né? O primeiro representante de cada equipe, você combina com eles um sinal sonoro, ó, quando eu bater a mão, quando eu soltar o hino, quando eu falar já, né? Você sai correndo e escolhe um balão. Se né, eu coloquei assim, ó, os em cima e embaixo, como diz a imagem, mas você pode usar também, ó, os balões, vocês podem pegar balão azul, a equipe azul, balão verde, para a equipe verde. Aí fica a critério de vocês, o que melhor for assim a sua sala. Ou se você fizer perguntas diferentes, cada balão com uma pergunta diferente, você pode deixar ali que eles possam escolher o balão que eles quiserem, certo? E aí o que acontece? O representante pegou o balão, vai estourar o balão e vai ler a pergunta. Ele lê e responde. Se a equipe verde, por exemplo, não souber a resposta, vai passar o direito à resposta para a equipe azul, que a equipe azul vai estourar o balão dela, vai ler a pergunta dela, vai responder. Se ela acertar, ela ganha ponto. Se ela não acertar, ela passa para a equipe verde. E como a equipe verde não conseguiu responder a sua pergunta, a equipe azul pode responder. Nesse caso, se a equipe azul acertar a pergunta dela, ela ganha um ponto. E se acertar a resposta da equipe verde, ela ganha mais um ponto. Então, na primeira rodada, eles já ficaram com 2 pontos. E assim vai seguindo a brincadeira, certo? Que Deus abençoe a vida de vocês, que a sua aula seja maravilhosa, que seja abençoada. E se você não conseguir, né, fazer ali, não posso porque estourar balão faz barulho lá dentro, vai adaptando da forma que você achar melhor. Certo? O importante é que a gente mostre para eles que eles sabiam responder, né? Os jovens eram sábios, eles sabiam responder porque eles buscavam a Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, certo? Então, essa comunhão com Deus é que fez ele ser 10 vezes mais inteligente que os outros. E é isso que nós temos que incentivar nossas crianças, né? Tenham comunhão com Deus. Tenham comunhão com Deus. Orem a Deus. Leiam a palavra de Deus. Que Deus vai acrescentando tudo que vocês precisam. Esses jovens estudaram também. Esses jovens se dedicaram, né? E as nossas crianças também precisam disso. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram dessa aula, de todas essas sugestões, deixa seu like, compartilha, deixa nos comentários e até a semana que vem. Tchau, tchau!